Shalom, shalom, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez nos preparando para dar início ao nosso estudo sobre as 10 palavras de Deus, sobre os 10 mandamentos. E quero que todos sejam aqui muito bem-vindos à nossa sala de aula virtual, não é? Aqui a professora Cássia tem vocês aqui como os meus amigos, aqueles que estão me acompanhando, que estão recebendo aqui estudos bíblicos. E aqui nós vamos batizar o nosso cantinho aqui como a nossa sala de aula virtual, ok? E se vocês quiserem, a professora Cássia está aqui para ser a professora de vocês nos próximos meses, estudando aqui a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, né? Fico muito feliz também por estar aqui compartilhando com vocês o conhecimento de Deus que nos eleva, que nos restaura, não é? Esse Deus que habita nos céus, que criou todas as coisas, que criou os céus e a terra e tudo que neles há, que criou o homem e a mulher para se casarem, serem felizes, constituírem uma família, não é verdade? E dominarem sobre a face da terra, que foi essa ordem que Deus deu para Adão, né? Que nós dominássemos sobre a face da terra, sobre todas as coisas criadas, debaixo da orientação, do poder e do favor da justiça de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade aqui no Êxodo capítulo 20, caso você ainda não tenha assistido a primeira aula, que foi a introdução, aconselho você a assistir o primeiro vídeo, para depois voltar nesse, para que você possa entender sobre o que nós estamos tratando, certo? Este Deus aí que fez uma aliança com Abraão, uma aliança de restauração, de fé, não é? Que chamou Abraão de pai, amigo, perdão, não é? Na verdade, é pai da fé, né? Ele foi chamado como pai da fé pelos apóstolos. E ele fez, então, essa aliança com Abraão, dizendo assim, Abraão, a partir de você será abençoar todas as nações da terra. Uma bênção que vem para Israel, né? Porque os descendentes de Abraão constituíram aí a fundação do povo judeu, a fundação de Israel, dando origem aí, por isso nós estamos sempre conectados com Israel, abençoando Israel, certo? Porque é uma aliança perpétua de Deus com Abraão para o povo de Israel e também para todas as nações da terra. Então, mediante Jesus Cristo, nós fomos enxertados na oliveira que é Israel, né? Fomos enxertados nesta oliveira e nós estamos aqui, então, debaixo deste favor, deste merecimento como filhos de Deus, herdando todas as bênçãos. Não substituímos Israel, absolutamente. A igreja não substitui Israel. Israel tem o seu propósito muito bem estabelecido nas Escrituras, não é? Desde a fundação do mundo, como uma nação eleita para um propósito final. E nós estamos juntos aí nessa conexão, orando pela paz de Israel, porque Jesus mandou orar, né? Ore por Jerusalém, pela paz de Jerusalém, porque quando Jesus voltar é no trono de Davi que ele vai se assentar, não é? Não é no trono de Roma, é no trono de Davi, em Jerusalém, ok? Não é na Grécia, não é na África, nem na Ásia. Ele se assentará no trono de Jerusalém, onde Davi sentou, e ele voltará como Yeshua, o filho de Davi, né? Então, porque ele será rei aqui na terra conosco. Amém? Glória a Deus. Então, vamos aqui dar continuidade em Êxodo capítulo 20, porque essa é a lei do nosso Pai, né, e do seu filho Yeshua, e nós estamos aqui conectados com o Pai das luzes e com o seu Filho, o enviado de Deus, o mensageiro da paz, o Deus conosco que se fez revelado, para que a aliança de Deus para com os homens fosse novamente restaurada e para que a aliança tenha todos os seus efeitos sobre nossas vidas, nós temos as leis de Deus, as quais nós devemos conhecer, ok? E aplicá-las em nossa vida, certo? Não adianta apenas conhecer a palavra de Deus, ser um erudito e não ter uma aplicabilidade da lei de Deus nas nossas vidas. Como eu sempre tenho frisado, que isso vai nos manter numa vida plena de santidade e nos livrando do pecado, ok? Nós vamos hoje, então, analisar, como eu prometi, o primeiro e segundo mandamento, as duas primeiras leis de Deus aqui. Eu vou fazer um apanhado juntamente com esses dois mandamentos, porque esses dois mandamentos, na verdade, eles possuem o mesmo contexto. Esses dois mandamentos, eles vão tratar da santidade em relação à pessoa de Deus. Por isso, eu considero ele o pilar, né, o cabeça de todos os outros mandamentos, no sentido de que você, entendendo esses dois primeiros aqui, todos os outros, ele é uma extensão do amor
para com Deus e para com os homens, certo? Então, no primeiro e segundo mandamento, eu vou atribuir aqui como sendo a santidade para com a pessoa de Deus. Depois nós vamos ver os demais, vai ser a santidade para com o nome, para com a pessoa, para com os pais, etc e tal. Aqui, então, fica este subtítulo, a santidade para com a pessoa de Deus. Vamos ler aqui o primeiro e segundo mandamento, e eu vou aqui fazer uma análise desse texto, e nós temos aqui muito aprendizado. Então, observe aqui. Então disse Deus todas essas palavras. Eu sou Adonai, seu Deus. Então, veja, Deus está se dirigindo a mim e a você, ok? Eu sou o seu Deus que o tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Ora, ele começa aqui, Deus começa abrindo as palavras, colocando, explicando para o hebreu qual era a condição dele antes e qual era a condição dele depois. Antes, ele estava vivendo na servidão. Eles eram escravos do Egito por 400 anos, né? Depois da morte de José, passou-se toda aquela geração de bons faraós que consideraram o povo hebreu, que consideraram José, e começou ali uma linhagem, então, de faraós perseguidores, né? Assustados com o crescimento do povo hebreu, e ali, na intenção de minimizar, de extinguir aqui um povo, uma nação, eles começaram a oprimir para que morressem mesmo, né? E trabalhassem para eles. Então, Deus estava dizendo assim: vocês estavam escravos lá na terra do Egito. Então, se você trouxer para os dias de hoje, o Egito ele representa a casa da servidão, a casa da escravidão. Todo aquele que está numa vida de pecado, todo aquele que está numa vida de desobediência e de rebelião para com Deus e os seus mandamentos, ele está dentro da casa da servidão. Ele está vivendo, entre aspas, neste Egito. Porque essa casa da servidão, quando Deus abre esse texto, ela simboliza a morte. Não tinha esperança para eles, não tinham esperança nada ali. Eles eram escravos que trabalhavam a troco de uma ração diária, maltrapilhos, e depois, com o passar dos anos, morriam, certo? Não existia futuro, não existia nada ali que pudesse trazer uma alegria para a vida deles, ok? Eles não tinham direito a nada. O corpo, o físico, como eu dei uma aula ali sobre a fiança, o físico, o corpo, no Egito, o corpo era dado como garantia da escravidão, tá? Então eles pagavam com o corpo, trabalhos forçados ali, porque eram escravos. Então Deus disse o quê? Eu vos tirei desta condição para vos dar liberdade, para vos dar vida. Então Deus é aquele que tira da morte e nos dá vida. Hoje, vida mediante o seu filho e Yeshua, que deu a vida dele por nós na cruz, certo? Então observe aqui que ele abre o mandamento já trazendo à memória deles quem eles eram na verdade, vai dizer quem ele é agora, certo? Então, ele diz assim agora no mandamento 1. Não tenha outros deuses além de mim. Ou seja, em algumas traduções vai aparecer assim, não tenha outros deuses diante de mim, na minha frente. Mas na tradução original, eu encontrei essa palavra, não tenha outros deuses além de mim. Ou seja, não faça aqui uma mistura, tá? De crença. Então, muitas pessoas têm Deus, acreditam em Deus, ora para Deus, conversa com Deus, mas além de Deus, ele também tem outros deuses, ele também tem outros ídolos. Então, é como se ele repartisse aqui a fé dele. Uma parte da minha fé vai para o Deus que criou os céus e a terra, outra parte vai para os deuses criados, os quais eu gosto. Ele proibiu terminantemente. Então, veja aqui o mandamento, meus queridos, eles começam aqui, tá? Todos eles com a palavra não. Ele não abre aqui ele não dá uma abertura para argumentação, certo? Deus dá abertura para muitas argumentações, tanto que Moisés depois e Abraão vai argumentar muitas vezes com Deus. Mas aqui, no hebraico, a palavra não significa lo, né? Tudo vai começar assim, lo. Então, não tenha outros deuses além de mim. Então, observe aqui com muito cuidado, certo? Isso é de extrema importância. Deus não te autoriza. Essa que é a questão. Deus, vou frisar, Deus não te autoriza a ter
outras entidades, outros ídolos, outros objetos de culto, outras entidades de culto, outra fé em outras coisas que se chamam deuses, além dele. Então, a partir deste momento, você vai ter que tomar uma decisão. Ou você segue de forma absoluta esse Deus único, porque ele diz assim: eu sou o único Deus. Ele disse: eu sou o único Deus, fora de mim não há outro. E o meu filho, o meu enviado, o meu mensageiro, que foi revelado aos homens, chamado Deus conosco, porque mediante Yeshua, Deus se revelou aos homens, porque até então ele se revelava somente aos profetas. Então, agora nós temos esse acesso irrestrito tanto a Deus quanto ao seu filho Yeshua, o nosso Salvador, mediante o sacrifício da cruz. Jesus restaura isso novamente, resgata isso, tá? E nos coloca de novo no direito de relacionamento, porque os homens haviam caído da fé, da presença de Deus, certo? Então, observe aqui, você vai tomar essa decisão. O sincretismo religioso é antagônico à palavra de Deus, repetindo isso. Muitas pessoas vão detestar esta frase. O sincretismo religioso é antagônico à palavra de Deus. Por quê? Porque no sincretismo religioso você tem aqui a junção e o acolhimento de vários deuses de várias religiões comungando num mesmo espaço. Isso não existe, gente. Deus, ele é um Deus único, soberano e santo. Ou você segue esse Deus da Bíblia, que criou todas as coisas, ou você não segue este Deus, porque ele te proibiu terminantemente de ter outros além dele. É melhor que você não tenha nenhum. É melhor que você não tenha ele e nem mais outro. É melhor que você não tenha nada, porque você vai pecar menos, certo? Então, eu estou falando aqui para quem? Eu estou falando para aqueles que estão me ouvindo e querem este Deus. Para aquele que não quer, pode passar direto. Mas eu estou falando aqui, ok? Para a Igreja de Cristo e para todos aqueles desagrejados, principalmente, que não são de igreja nenhuma, mas que querem, porque nós não precisamos de igreja nenhuma para ter Deus, para seguir Deus. Eu não sou necessariamente obrigada a seguir nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhuma placa, porque isso não me leva para o céu, isso não me restaura, o que me restaura é a palavra de Deus, certo? Então, por muitos motivos, muitas pessoas não querem, não têm, mas isso não te impede de ter esse relacionamento com o teu Deus que criou todas as coisas, certo? Ora, então este é a primeira palavra, a primeira ordem que diz respeito à santidade para com a pessoa de Deus, por ele reivindicar para ele mesmo a santidade, ele não compartilha a santidade dele com outros deuses cultuados por homens, criados por homens. Ele é absoluto. E vou continuar agora para a gente ir fechando este pensamento. No segundo mandamento ele continua assim: não faça para você nenhuma imagem esculpida. O que é uma imagem esculpida? É uma imagem fabricada por artífices, fabricada por artesãos, fabricada por homem, tá? Então, imagens esculpidas são todos aqueles objetos que são fabricados pela mão humana. Ou qualquer tipo de representação do que há em cima no céu. Então, veja, ele está colocando aqui os pontos dos objetos que ele não aceita. Então, ele não aceita as imagens, ele não aceita os ídolos feitos por mãos humanas. E depois ele também não aceita que você cultue nenhuma representação do que está no céu. Quais as representações que estão nos céus? O sol, a lua, as estrelas, os planetas. Então, veja bem, o deus Ra, que é o deus Sol do Egito, é o que aqui? Uma representação de culto pagão. O deus Ra representa o deus Sol.
Então, veja, ele está proibindo, não cultue nada que represente aquilo que eu criei no céu. Não se cultua a lua, tá? Então, é permitido você ler o zodíaco? Não, não é permitido. Ah, porque eu sou de Libra. Não, você não é de Libra, você é de Jesus. Ah, porque eu sou de Touro. Não, você não é de Touro, você é de Jesus. Ok? Ah, porque isso aí é uma criação, certo? Pagã, ocultista, demoníaca, que não combina com a palavra de Deus. Que você tenha a marca de Jesus Cristo em você, o sangue dele em você, que os demônios enxergam de longe e vão embora. Ou você quer a Bíblia ou você não quer. Então vamos lá. Ele continua: nenhuma representação do que existe sobre a terra ou na água embaixo da linha da costa. Então veja bem, nenhuma configuração, você não pode adorar nada que foi criado sobre a face da terra. Por exemplo, ele não te autorizou a adorar a vaca. Estão me entendendo aqui? A vaca, ela não é um deus, ela é um animal, certo? Que não tem discernimento nenhum. Não é permitido para você adorar o elefante, certo? Porque ele é um animal criado por Deus. Assim como existe misticismo em cima do pavão. Ah, porque o pavão não é de Deus, porque a coruja não é de Deus. Isso tudo é balela. Todos os animais, eles foram criados por Deus. Religiões pagãs, ocultistas e demoníacas que pegaram aquilo que Deus criou e os transformaram em símbolos de culto ou de paganismo ou em símbolos demoníacos que representam as trevas ou a maldade. Toda a criação de Deus foi abençoada e ele deu para Adão o poder de nomeá-los, né? Foi Adão que deu o nome para cada animal, coisa maravilhosa, certo? Então veja, esse Deus é muito grande, esse Deus é muito santo. Então ele está dizendo para você, eu sou santo, não macule nem a minha pessoa com outros deuses diante de mim ou além de mim, porque eu não estou querendo que você me cultue. Deus não está pedindo para que você o adore e adore outros também. Ou você adora ele ou você não adora. Ele não reparte glória com ninguém. Ele não reparte glória com homem, ele não reparte glória com demônio, ele não reparte glória com anjo, ele não reparte glória com religiões, ele não reparte glória com youtubers, ele não reparte glória com ídolos criados, ele não reparte glória. A glória é só dele, a santidade é só dele, entende? Ele não reparte nada disso. Okay? Ele não divide a santidade dele com ninguém. Esses são os atributos de Deus, certo? Ora, então veja bem, Deus tem zelo por ele mesmo. E ele vai falar aqui, nem cultue também as coisas que estão debaixo da água, no mar. Não é para cultuar sereia, tá? Sereia não existe, ok? Não é para cultuar entidades que saem das águas para ler a sorte, dizer para você que você deve deixar o seu marido e casar com fulano, tá? Então, ele não está te ordenando, não está te permitindo cair nessas bobagens, porque na verdade isso é uma ignorância da ausência do conhecimento de Deus, certo? Por que que os homens procuram essas coisas, gente? Por que que os homens procuram outros deuses? Porque na ausência do conhecimento da palavra, e na ausência do conhecimento de Deus, ele precisa cultuar, porque nós fomos criados com espírito. Deus soprou do espírito dele dentro de nós. Então, uma das nossas dimensões é espiritual. Portanto, nós temos necessidade de cultuar, de adorar, porque nós somos espirituais e nós temos necessidade desta conexão com o mundo espiritual. Quando eu não conheço o mundo espiritual, que a Bíblia diz qual é, que é o mundo do nosso Deus Criador, ele procura outro. Existe outro mundo espiritual caído, que é o mundo dos demônios. É um mundo espiritual. Eles não vivem debaixo da terra, lá no fogo, não, como foi ensinado. Ah, o inferno não está lá debaixo da terra, não. O inferno, ele é um reino, ele é uma dimensão espiritual. Assim como tem o reino de Deus, que é uma dimensão espiritual, tem o reino de Satanás, que é uma dimensão espiritual, na qual foi Deus quem criou e os acorrentou lá. Alguns podem sair para atormentar sobre a face da terra, outros nem podem, tamanho o nível do poder da periculosidade, que são as potestades e os principados, né, que são controlados pela potente mão de Deus, senão eles dizimariam com a terra, certo? Então, veja, ele não nos autoriza a entrar neste âmbito de culto, porque ele é um culto que é abominável para Deus, o qual Deus não recebe e não reconhece.
certo? É um altar diante de Deus fedorento, é um altar corrompido diante de Deus. Deus, ele renega, tá? Este culto diante dele, este altar levantado diante dele. Ele renega isso. Essa oferta ele não recebe, certo? Então, por isso que muitas coisas não dão certo, porque a pessoa está num sincretismo religioso. Eu sei que hoje pessoas aqui vão assistir essa aula e Deus vai abrir a sua mentalidade e você vai começar a ser purificado na sua mente, purificado no seu intelecto, purificado no seu conhecimento, e você vai começar a ver a beleza e a clareza desse Deus limpo, desse Deus maravilhoso, desse Deus restaurador. Tudo que vem deste Deus é belo, é poderoso, é lindo, é sadio, é de boa fé, é de boa honra, entende? Deus nunca vai pedir para você se autoflagelar, Deus nunca vai pedir para você se machucar, Deus nunca vai pedir para você ficar raspando os seus cabelos, Deus nunca vai pedir para você entrar em adultério, Deus nunca vai pedir para que você entre em adultério e corrupção espiritual, jamais, jamais. Deus é santo, poderoso, restaurador, certo? E aqui nesses dois mandamentos, essas duas leis de Deus, ele está explicando para você como ele é e o que é que você deve ou não fazer diante dele para que ele comece a receber você como filho. Todos são filhos de Deus? Não, não. Somos criaturas. Nós fomos criados por Deus. Nós somos criaturas criadas por Deus. Quando nós aceitamos esse filho dele, Yeshua HaMashiach, ele nos eleva novamente à condição de filhos, porque Jesus falou: ninguém vem ao Pai se não for por mim. É Jesus que leva você de novo ao encontro desse Deus, certo? Este é o primeiro processo, que é o processo da salvação e o processo da reconciliação com o Pai das luzes. Num segundo processo, Deus vai levar você a conhecer as leis dele, para que você seja santificado diariamente, santificado na mente, no corpo, no espírito, restaurado o seu conhecimento, restaurada a sua saúde, restaurada a sua fé e a sua família, certo? E todas essas bobagens, conforme você vai tendo acesso à palavra de Deus, todas essas bobagens, elas vão caindo por si só. Você sozinho já começa a deixar. Ninguém precisa violentar você. Você sozinho começa a deixar quando você se depara com a verdade, certo? Muito bem. Aí ele fala aqui, ó: você não deve se curvar a elas nem lhes servir, pois eu, Adonai, seu Deus, sou Deus zeloso. Castigo os filhos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração de quem me odeia. Mas demonstro graça. Quem demonstra graça? Deus. Demonstro graça até a milésima geração de quem me ama e obedece às minhas mitzvot, às minhas leis. Eu vou fechar aqui a Bíblia e vamos concluir aqui o seguinte. Vou passar aqui para vocês alguns apontamentos, caso você tenha um caderno aí, depois você pode voltar o vídeo, porque agora devagar eu vou concluir a aula passando aqui algumas frases de efeito para você. Primeiro, como eu disse, ele não permite um Deus além dele. Então, você não pode colocar nada na frente de Deus e misturar com Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele é a primazia, ele é o cabeça de todas as coisas. E eu fiz aqui uma pergunta para você. O que significa o zelo de Deus? O zelo de Deus é o zelo que ele tem para com ele mesmo. É a santidade que ele não abre mão, a santidade dele para com ele nele, no qual ele não abre mão. E nós devemos, então, respeitar esta santidade. Como é que eu respeito a santidade da pessoa de Deus? Não tendo ídolos, não me curvando diante de ídolos, não cultuando demônios, não cultuando entidades criadas por homens, nem objetos criados por homem, e nem cultuando as coisas criadas no céu, na terra e no mar. Ponto final. Essa é a primeira instrução que ele traz para você. Ele fecha ali esse parágrafo dizendo isso para você. Então, essa é a primeira decisão que deve ser tomada, certo? Segundo, por que que ele não admite este culto, este sincretismo religioso?
porque isso é uma idolatria. O que é a idolatria? O culto a um ídolo. No entanto, existem inúmeras maneiras do homem ter idolatria. Ele pode ser um ateu, não é? Ateu é todo aquele que não acredita no Deus que está no céu, mas ele acredita no Deus dele. Quando você tem esse sincretismo religioso, Deus chama de poligamia. Assim como uma pessoa adúltera, um homem ou uma mulher que sejam casados, que estão em adultério, qualquer um dos cônjuges que estejam em adultério, tá? O que ele está praticando? Né? Uma poligamia, porque na verdade ele tem a sua esposa ou seu marido, né? A sua mulher ou seu marido, e então ele procura outros relacionamentos. E ele entra numa prostituição física, num pecado de adultério. Assim como na esfera natural existe o adultério, que é o relacionamento extraconjugal, existe também o adultério espiritual, entende? A poligamia. Então, todo aquele que é adúltero espiritualmente já é uma tendência de ter vários deuses. Então, ele tem uma poligamia espiritual. Olha, gente, como a coisa é profunda aqui, tá? Ou seja, quem ama a Deus não adultera porque ele ama a sua esposa. Quem ama a Deus não pratica adultério espiritual, perversão espiritual, porque ele não cultua outros deuses. Quem não ama a Deus, muitas vezes pratica adultério, certo? Porque a esposa dele não é o suficiente, a mulher da sua mocidade não lhe é suficiente mais. Então ele procura outros relacionamentos, porque ele também está doente. E também aquele que não cultua Deus e cultua vários outros ídolos, ele também tem uma poligamia espiritual, vários deuses para ele, uma poligamia espiritual. Então, como é que Deus vai receber qualquer adoração dessa pessoa se ela possui, entendeu? Uma imoralidade espiritual diante de Deus. Assim como o adultério é uma imoralidade sexual, a poligamia espiritual oculta vários deuses também se torna o quê? Uma imoralidade espiritual. A idolatria, ela corrompe sua santidade mental, destrói seu espírito e produz ruptura entre Deus e os homens. Por quê? Porque Deus disse isso, que todo aquele que me odeia e cultua outros deuses, como ele me odeia, porque Deus leva nesse ponto, eu sou odiado por esse homem, existe uma maldição sobre ele até na terceira e quarta maldição. Mas porque Deus é ruim? Não, porque ele não está debaixo da proteção de Deus. Então a maldição que Deus está falando aqui é porque você está desprotegido da paternidade de Deus, não tem a paternidade de Deus sobre esse filho. Então esse filho, ele está solto, ele está debaixo de influências, você está entendendo? Ele está à mercê de influências espirituais demoníacas que vão destruí-los e vai trazer maldição para a vida dele. Que maldição? Adultérios, divórcios, falências, vícios, drogas, alcoolismo, toda sorte, homicídios, roubo. Então ele está à mercê de uma influência espiritual maligna, porque ele não tem a paternidade de Deus sobre ele. Por isso que eu disse que nem todos são filhos, porque se você não tem a aceitação de que Deus é o teu pai, como que você é filho dele? Ele não é teu pai. Entende como é que é? Muitas pessoas falam assim, Lúcifer é meu pai. Ah, então você é filho dele. Porque Jesus falou, todo aquele que segue Satanás é filho dele. Foi isso que Jesus falou. Satanás é o pai da mentira. Todo aquele que mente é filho dele. Jesus falou. Não sou eu, foi Jesus que falou. Então, se Lúcifer é teu pai, entendeu? Você é filho dele. O que você quer com Deus? O que você está cobrando de Deus o quê? Só que esse Deus nos quais os seus filhos o amam, ele abençoa até a 1000ª geração. E essa questão da geração é muito complicada, porque você não pode olhar somente na linha, no direito civil, na ciência jurídica, fala da linha reta. Então, veja bem, o pai, o filho, o neto, o bisneto. Eu estou numa linha de descendência em linha reta. O bisneto seria a 4ª geração. Então, entre o neto e o bisneto, vai haver a ruptura da maldição. Quem é que causa essa ruptura? O próprio Deus, não são os homens. Porque se ele deu da 3ª até a 4ª, foi ele que colocou, é ele quem tira. Então, entre a 3ª e 4ª geração, ele sempre vai levantar dentro de uma família, ele sempre vai despertar o espírito de uma pessoa, de um membro dessa família, para se levantar
com a salvação. Então, Yeshua sempre vai despertar entre terceira e quarta geração uma pessoa no qual a graça vai se manifestar. Essa pessoa será salva, Deus a levantará e por meio dessa pessoa a restauração da família. Isso é maravilhoso. Olha que Deus lindo. Olha Deus que Deus não dá sentença perpétua aqui, tá vendo? Como é que é? E depois abençoa até a milésima. Só que o problema que você tem que entender é que nós não estamos só numa linha reta. Existem as linhas colaterais. E assim vai infinitamente. Ok? Por isso que isso tem que ser quebrado. Quando Jesus deu sua vida para salvá-lo, para resgatá-lo, você da morte eterna e te dar vida, certo? Começa ali o processo. Naquele momento, começa o processo na sua vida. Mas tem ali coisas mal resolvidas. Então, quando você tem esse encontro com Yeshua, a sua vida é impactada. E a partir da sua vida vem um processo de restauração da parte de Deus e começa a alcançar toda a sua família, certo? Mas existem pendências lá atrás, ok? Pessoas que quebraram a lei de Deus, que foram inimigas de Deus. Então é necessário orar também para que haja, ok? O fim desta maldição. Por isso muitas pessoas trabalham a questão da maldição hereditária. Está na Bíblia sim, gente, tá? Está na Bíblia, tá? Ou seja, você vai fazer esta oração se desligando. Senhor, o Senhor salvou minha vida aqui, começou aqui comigo, a minha família. Só que daqui para trás, a inimizade que havia contigo, Senhor, me desliga espiritualmente, fisicamente, tudo. Tem que fazer essa oração, certo? Por quê? Porque a palavra fala assim: nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas lá atrás tiveram pessoas que não estavam em Cristo Jesus. E por causa daquelas atitudes, refletiu no futuro. Perda de bens, falência, perda de patrimônio, quebra financeira. Você sentiu o reflexo, as consequências, respingou em você as consequências da quebra da aliança lá atrás. Por isso que é necessário fazer esta oração, sim, de reconciliação para com Deus da sua casa, certo? Pedindo para que Deus comece ali na sua casa esse processo de bênção, porque Ele mesmo levanta, certo? Isso aqui foi muito importante colocar para vocês, tá? Eu quero que vocês sejam muito abençoados com essa palavra. Eu coloquei aqui, não é? Que na Bíblia está escrito aqui, ó. Daqui para frente não tem mais a maldição sobre a sua vida. No entanto, você pode continuar pecando. Por isso que você precisa das leis de Deus para se manter santificado. E eu coloquei uma observação aqui, ó. Quando você faz essa reconciliação, quando você entra em reconciliação com Deus e faz essa oração, o que acontece ali? Começa a vir aqui o relacionamento de Deus novamente com a sua descendência e com a sua casa. Por quê? Porque está escrito assim na Bíblia: os filhos não pagarão pelos pecados dos pais. Ora, por isso que Jesus, né, é maravilhoso. Então, e o Deus, na sua magnitude, na sua benignidade, na sua beleza, na sua grandeza, Ele não permitiu que esse sofrimento se perpetuasse. Por isso ele colocou um tempo, ele colocou um marco temporal até a terceira e quarta. Então, pode se terminar na terceira, como pode se estender até a quarta. Terceira e quarta. Está escrito ali. Não é terceira ou quarta. Terceira e quarta geração. Ok? Então, o que acontece ali? Os nossos filhos não podem mais pagar pelos pecados dos nossos pais, dos ancestrais ali atrás. Então, nós não trabalhamos essa questão de culto à ancestralidade. Não, nós não cultuamos ancestralidade, não. Certo? Nós respeitamos a história dos nossos antepassados. Histórias que devem ser respeitadas. Outras nós devemos até mesmo esquecer, nunca nem querer para nós, não. Porque foi destruição diante de Deus e vergonha, certo? Ora, o que acontece? Não são os meus ancestrais que vão voltar para me abençoar. Não, não. Até porque a Bíblia é muito clara sobre os mortos. Os mortos não têm relacionamento com os vivos, certo? Está escrito na Bíblia, tá? Depois nós vamos trabalhar isso também, ok? A prática da necromancia é antagônica à palavra de Deus. Antagônica e é pecado, ok? Muito bem, nós vamos finalizar então dizendo aqui
como conclusão, primeiro e segundo mandamento tem a ver com a santidade de Deus. Deus não te autoriza a ter outros deuses cultuados ao mesmo tempo com ele, ok? Deus permite a maldição até a terceira e quarta geração, porque é um juízo de pecado. No entanto, este mesmo Deus que colocou este marco temporal é o mesmo Deus que vai levantar na família aquele pilar que vai dar início à quebra desta maldição, certo? Nem todos são filhos de Deus, porque nem todos o querem como pai, então a paternidade não está sobre esta pessoa, né? Ela está à mercê, apesar que, mesmo assim, a misericórdia de Deus muitas vezes pode atuar, certo? Dependendo aí da humildade do coração, pode atuar aí muitas coisas, livrando até mesmo da morte, né? Curando de doenças, ok? E concluindo que ninguém vem ao Pai se não for mediante a pessoa de Jesus Cristo. Então, eu deixo para você a aula de hoje aqui na nossa sala de aula virtual, certo? Caso você tenha gostado, deixa o seu like aí, caso você tenha aprendido, caso isso tenha sido uma luz para você, coloque nos comentários, né, para eu saber também, professora Cássia, isso aqui me ajudou aqui, eu pensava assim, pensava daquele jeito. Vai interagindo aí com a gente no canal, ok? Estamos aqui para responder dúvidas, para falar com você. Deixa o seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe com a sua família, isso é importantíssimo, ok? Importantíssimo. Não se preocupe agora com algumas dúvidas sobre essa questão de família, de linha reta, linha colateral, porque no final desses vídeos sobre os mandamentos, no decorrer dos meses, eu vou trazer inúmeros assuntos e um deles vai ser um assunto como esse, de família, onde nós vamos trabalhar aí com profundidade para que você entenda muitos aspectos. Ok? Fique tranquilo, fique em paz, que a glória de Deus esteja sobre a sua casa, que a bênção de Yeshua esteja sobre você. Ore por Israel, ore pelos reféns, ore pelas pessoas de Gaza que estão precisando, pelas crianças, pelas mulheres, pelos inocentes de Gaza. Ok? Ore pelo turbilhão que o mundo está passando, ore pelas pessoas, faça o bem, né? Deus mandou você amar o próximo, faça o bem para o seu próximo, ame ele como você ama a si mesmo, aquilo que você deseja de bom para você, deseje para o seu próximo também. Não amaldiçoe pessoas, viu? Não amaldiçoe pessoas, tá? E quando eu digo aqui também que Deus não te autoriza, eu estou falando para aquele que segue a Deus, porque Deus colocou livre-arbítrio no homem, tá? Aquele que quiser não seguir a Deus está livre. Tá? Nós estamos falando aqui para aqueles que estão andando com Deus, para aqueles que estão buscando Deus e querem o conhecimento de Deus. Então, eu estou falando aqui para aqueles que querem este Deus que habita nos céus. Amém? Glória a Deus, que você seja muito abençoado assim como eu fui e que a graça de Deus seja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, sobre os seus cônjuges, sobre os seus descendentes, que a bênção de Deus, o manto, o talite de Yeshua seja aberto hoje sobre você, viu? Porque a aula hoje foi pesada, eu quero abençoar você, tá? Porque eu sei que pessoas vão tomar decisões em relação a isso e a graça de Deus vai te sustentar, o poder de Deus vai estar sobre a sua casa, nenhuma maldição alcançará a tua tenda, certo? Toda casa que não dá causa, a maldição não a alcança, porque Deus a cobre com o seu escudo, que o talite de Deus, aquele manto, sabe? O manto que o rabino usa, né? Na sinagoga, Jesus também usou aquele talite maravilhoso. As asas de Yeshua, quando fala na Bíblia, que as asas de Deus foram abertas, o talite, tá? O talite, o manto de Deus aberto. E Yeshua abre hoje o talite dele. Estou sentindo hoje aqui uma graça de Deus para manifestar na sua vida. O talite de Deus que se abre, tá? O talite de Yeshua abraça hoje o seu cônjuge, os seus filhos, os seus netos, a sua parentela, abençoando a sua casa, como a galinha coloca os pintainhos debaixo das suas asas, Deus coloca você e sua família debaixo do talite dele, não permitindo os dados inflamados de Satanás tocar na sua vida nem na sua família, certo? Porque você está tomando decisões e para cada decisão que você tomar aqui, Deus vai respaldar a sua decisão, porque Deus não trabalha com os covardes, Deus trabalha com aqueles que têm coragem para tomar decisões e querer o reino. Nós buscamos esse reino à força mesmo. Nós estudamos e nós falamos assim, Deus, nós queremos esse reino. Por isso nós lutamos por ele e nós queremos ele. E o reino de Deus será sempre eterno e nada poderá destruir nem tirar o reino de Deus, que ainda vai descer sobre a face da terra e habitar com os homens aí no milênio. Amém? Glória a Deus. Que a paz de Deus esteja com você. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.